Olá, alunos, tudo bom? A partir de agora, estamos no segundo bimestre e vamos fazer situações de aprendizagem novas. Todas essas situações estão na apostila do aluno que vocês ainda não receberam. Por isso, eu estou colocando todo o material que nós vamos usar aqui no Classroom. São exercícios que eu resolvo com vocês e após a resolução nas videoaulas, eu deixo alguma atividade para vocês resolverem e entregarem aqui no Classroom, ok? A gente vai interagir pelas videoaulas e pelo aplicativo do Centro de Mídia lá no chat, nos horários que eu vou combinar com vocês. Até logo! Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho novamente sobre notação científica. Agora ela é a situação de aprendizagem 1. Logo lá na página 58, nós vamos começar a falar sobre ela. Deixa eu apresentar para vocês quais são os objetivos que nós temos ao longo dessa situação. A gente precisa explorar a representação dos números usando a potência de 10, compreender o uso de notação científica para a representação de números muito grandes ou muito pequenos e conhecer as diferentes representações de grandeza na resolução de problemas. Bom, e depois, qual que é o objetivo final? Efetuar cálculos com potência de expoente inteiro. Aí está o tempo que a gente vai levar para desenvolver todas essas atividades. São 6 aulas, ou seja, uma semana de estudo. A situação de aprendizagem 1 está lá na apostila, página 58. Eu vou ler ela com vocês. Observe o quadro a seguir. A gente tem um quadro, está lá 10 elevado a 5, corresponde a 100 mil. 10 elevado a 4, corresponde a 10 mil. 10 elevado a 3 corresponde a 1000, 10 elevado a 2 corresponde a 100, 10 elevado a 1 corresponde a 10 e 10 elevado a 0 corresponde a 1. Aí depois começam os expoentes negativos. 10 elevado a menos 1 corresponde a 0,1, 10 elevado a menos 2 corresponde a 0,01, 10 elevado a menos 3 corresponde a 0,001 e por assim vai. Analise os números que estão dispostos no quadro, verifique se é possível escrever uma regra que permite completar o quadro e considerando as relações entre os números, e então complete as colunas, ou seja, a primeira e essa última coluna que está colorida a gente tem que completar. Bom, vamos analisar rapidamente o que a gente tem nessas operações, utilizando as ideias de potência que nós já trabalhamos no primeiro bimestre. Bom, conversamos um pouquinho durante as aulas sobre notação científica. Vocês devem estar lembrados. A notação científica é uma ampliação do conhecimento que nós temos sobre potenciação. E o que ela ajuda para a gente? A notação científica, ela representa um número muito grande, ou ela pode ser usada para representar um número muito pequeno. E aonde que está o diferencial disso tudo? Em ser um número grande ou ser um número pequeno? Para ser um número grande ou um número pequeno, eu vou observar o expoente. A notação científica é sempre representada como potência de base 10. Então, coloquei aqui a base 10 e vou experimentar o expoente positivo. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Bom, parece ser um número grande. Vamos observar aqui o 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 2. O que eu fiz aqui? Apliquei aquela propriedade de potência de expoente negativo. Potência expoente negativo fica 1 sobre a mesma potência, só que agora com expoente positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Ou seja, se eu tenho 1 para dividir para 100, vai dar 0,01. Pois bem, olha a diferença entre uma e outra que nós colocamos aí no quadro. O expoente positivo representou uma coisa grande, o expoente negativo representou uma coisa pequena. Então, é justamente aí que mora a diferença
da notação científica. Quando eu trabalho com expoente positivo, representa um número grande. Quando eu trabalho com expoente negativo, representa um número pequeno. Tá, vocês viram lá uma atividade da apostila na página 58, que fala para nós observarmos uma tabela e tentarmos construir uma regra. Vamos lá? Vamos tentar construir a regra? A regra é a seguinte: quando o expoente é positivo, o que eu vou fazer? Expoente positivo, eu vou representar um número grande. Então, se eu tiver o expoente positivo, eu vou sempre colocar, vamos pegar outro exemplo aqui diferente, 10 elevado a 5, por exemplo. Eu vou colocar o 1, seguido de quantos zeros representar o expoente, conforme o indicado no expoente. Então, eu coloco 1 e mais 5 zeros. Então, 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 100 mil. Vamos agora pensar numa regra para o expoente negativo. Vou usar o mesmo 5, só que agora negativo. Seguindo a ideia aqui, ó, vocês viram que o expoente era menos 2 e eu fiquei com duas casinhas aqui na parte decimal. Então, seguindo esse raciocínio, quando eu estou falando de um expoente negativo, eu escrevo o zero e a vírgula, e a parte decimal eu vou colocar a quantidade de casas correspondente ao expoente. Então, são 5 casas. 1, 2, 3, 4. Na quinta casa, eu vou pôr o 1, porque aí eu faço essas 5 casas serem casas representativas. Se eu colocar 0, é a mesma coisa que não ter nada, né? Então, 0,00001. Eu costumo falar para os alunos também que eu posso fazer o seguinte modo. O expoente não é 5? Negativo, eu escrevo 5 zeros. Eu venho aqui no primeiro, entre o primeiro e o segundo, coloco a vírgula e acrescento 1. Então, usando este raciocínio que a gente fez junto aqui, a gente consegue responder a questão 1 que está lá na apostila. Bom, pessoal, agora que a gente já viu essas ideias, fica fácil, então, entender qual que é a resposta que a gente tem que dar para essa atividade 1.1. A resposta é essa daí, ó. Potência de 10 com expoente inteiro positivo, escreve-se 1, seguido de tantos zeros, conforme indicado no expoente. Então, 10 elevado a 4 é 1 e mais 4 zeros, ou seja, 10 mil. Potência de 10 com expoente inteiro negativo, escreve-se o zero e a vírgula. E na parte decimal, acrescenta-se as casas decimais, conforme indicado no expoente. Então, lá, 10 elevado a menos 4 é igual a 0,0001, ou seja, 4 casas decimais, tá ok? E aí, com isso a gente já respondeu a casinha rosinha, que é a primeira e a última, certinho? Beleza, então. Bom, vamos agora para a segunda atividade, compreendendo os números grandes. Atividade 2.1. Nós temos aí uma informação referente ao planeta Terra que usa numerais bastante extensos. Vamos lá. O planeta Terra tem números que impressionam. Já pensou neles? A Terra tem um diâmetro de 12.756.000 metros. Sua área é de 510.072.000 quilômetros quadrados. E tem massa aproximadamente de, peraí que eu vou ver com vocês, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quincalhão, sextalhão, septalhão. Então, 5 septalhões, 973 sextalhões e 600 quintilhões. Número grande, né? De quilo, ou seja, uma coisa bem pesada. Uma população aproximadamente de 7.722.522.000 habitantes. E os oceanos, que têm massa de 1 quintilhão 350 sextilhões de toneladas, equivalem a 1 dividido por 4.400 da massa da Terra, ou seja, é
uma parte menor do que a massa da Terra toda, né? É a massa da Terra dividida em 4.400 partes, cobrindo uma área de 361 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. Ufa! Difícil de ler essa informação com tantos números, com todas as casas abertas. Para responder essa atividade 2.1, vamos fazer uma pequena parada para relembrar uma informação que a gente aprendeu há muito tempo atrás. Vamos lá? Relembrar uma coisa que a gente aprendeu com os nossos professores lá das séries iniciais, que são ordens das classes numéricas. A gente tem o hábito de colocar esses pontinhos para identificar a leitura do numeral, e a gente então faz assim, 3 algarismos, um pontinho, e aqui eu tô falando de mil, milhão, aliás, milhar. Coloco aqui conto mais 3 casas, mais um pontinho, aqui eu tô falando de milhão. Coloco de novo outro pontinho, aqui eu tô falando de bilhão. Coloco outro pontinho, trilhão. Coloco mais um pontinho, quadrilhão. Coloco mais um pontinho, quincalhão. E assim vai. Quer dizer, como vocês bem sabem, que os numerais sendo infinitos, a gente tem uma infinidade de nomeação aí para dar para eles. Então, vamos dizer que eu tenho um numeral escrito assim, ó. Vou colocar aqui um algarismo diferente de 0. Então, significa que eu tenho 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintalhão. Então, eu tenho 300 quintalhões, certo? Se eu tiver esse número, vamos supor que eu tenho o número assim, ó. 5 quintalhões e 600 quadrilhões. É comum a gente ver representado de uma forma mais simplificada esse numeral bastante extenso do seguinte modo: ele é 5,6 quintalhões. O que significa? A parte inteira, que é o 5, representa a unidade que eu coloquei aqui, que é quintalhões. E o 6 é a ordem anterior. A ordem anterior de quintalhão é quadrilhão. Então, é normal a gente ver assim, ó, 3,5 milhões. A gente, às vezes, vê esse número escrito em alguma informação, às vezes em jornal. Então, 3,5 milhões, o que quer dizer? Que é 3 milhões e 500 mil. Certo? Esta é uma forma resumida de escrever esse numeral bastante extenso. É lógico que nessa aula, dessa unidade da apostila, nós vamos estar falando de notação científica. Mas antes de falar de notação científica, é conveniente que a gente relembre essa forma de expressar numerais que a gente comumente encontra em informações, às vezes, de jornal, livros de geografia e tudo mais. Vamos supor que eu tô falando assim, ó, o lucro de determinada empresa foi de 2,4 bilhões. O que quer dizer que ela lucrou 2,4 bilhões? Vamos pensar esse número aberto. São 2 bilhões 400 milhões. Olha o tamanho do número. Este número escrito 2,4 bilhões parecia pequeno, né? Agora que eu abri o numeral, ó, milhão, aliás, perdão, milhar, milhão, bilhão. 2 bilhões 400 milhões de reais de lucro, por exemplo. Tá vendo como fica diferente? Então, é uma forma de representar, mais resumidamente, um numeral mais extenso. Isso é muito importante, pessoal, entender isso. Por quê?
Dependendo da forma que eu leio a informação, ela passa uma ideia de um número grande ou um número pequeno. Pois bem, pessoal, nós vimos então que quando a gente precisa dar uma enxugada na informação, deixar ela de uma maneira um pouco mais fácil, mais tranquila para a gente até fazer a leitura, nós fazemos aproximações e escrevemos os números dessa forma resumida, como eu apresentei para vocês aí no exemplo. Então, aquele numeral que era 12.756.000 no exercício lá da informação do diâmetro da Terra, a gente pode escrever como sendo aproximadamente 12,7 milhões de metros. A área da Terra. A área da Terra a gente pode escrever como aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados. Eu fiz uma aproximação. A mesma coisa para a massa. Eu sei que a massa é aproximadamente 6 septilhões de quilo. E uma população aproximadamente de 8 bilhões. Então, além de eu tentar resumir o número, né, enxugando a representação, ou seja, escondendo uma parte dos numerais da ordem, eu fiz uma aproximação, um arredondamento aí, era 7 bilhões, 722 milhões e 522 mil, eu aproximei para 8 bilhões. E a mesma coisa eu faço aí na massa dos oceanos, que eu fiz aproximadamente 1 quintilhão, ok? Vamos lá, então, agora entender o que foi feito aí nessa informação de 1 dividido por 4.400. Foi feita a divisão e a gente chegou que a massa dos oceanos equivale a 0,00022.727 da massa da Terra, cobrindo uma área de aproximadamente 362 milhões de quilômetros quadrados. Enfim, a gente fez uma aproximação. Ah, professora, eu não fiz assim, por exemplo, aí no final eu deixei 361 milhões de quilômetros quadrados. Tudo bem, é uma aproximação, tá ok? Vamos para o próximo, então. Vamos conversar agora sobre a atividade 2.2, que fala de notação científica. Notação científica é o modo pelo qual representa-se números grandes ou pequenos na forma de produto, em que um dos fatores é uma potência de base 10. Além disso, ajuda a comparar números muito grandes e números muito pequenos. Para representar os números em notação científica, utilizamos a seguinte forma: A vezes 10 elevado a n, onde esse A é aquilo que a gente chama de mantissa, tem que ser sempre um número maior ou igual a 1 e menor que 10. E o n é um número inteiro, ou seja, pode ser positivo ou negativo. E então, vamos para alguns exemplos. Primeira tabela aí, números muito grandes, por exemplo, a distância da Terra. Ela pode ser escrita como 1,5 vezes 10 elevado a 11. O que foi feito aí? Eu contei quantas casas decimais eu caminho para sair aqui do zero e chegar no 1,5. Eu conto aqui, vocês podem contar, vocês vão ver que vai dar 11 casas. E a mesma coisa eu faço aqui no numeral de baixo. Eu vou caminhando com a vírgula até chegar aqui no 4, ou seja, eu caminho 16 casas, por isso que é vezes 10 elevado a 16. Tanto faz colocar o xizinho ou o pontinho para representar o vezes. Agora vamos para números muito pequenos. Eu tenho 0,00000000005. O que eu fiz? Eu conto quantas casas decimais eu tenho, até chegar aqui no 5. Ou seja, deu 10, coloco com expoente negativo. E o mesmo eu fiz aqui para o raio do hidrogênio, conto quantas casas decimais tem, até chegar aqui no final, deu 11, coloco com expoente negativo, certo? O exercício 2.2 é só para a gente conversar, não tem nada para fazer, tá bom? Bom, outra coisa interessante para a gente parar um pouquinho e conversar sobre notação científica é como pegar esse numeral que está aberto com todas as ordens e escrevê-lo. Bom, já falei para vocês que o numeral bastante grande tem um expoente
positivo na notação científica. E um numeral pequeno tem um expoente negativo na notação científica. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, que é um numeral grande. Como que eu posso escrevê-lo? Vamos fazer o seguinte, eu vou sempre me preocupar em deixar ele da menor forma possível na mantiça. Como que é a mantiça? É aquele numeral que vem antes do 10. É aquele numeral que vem multiplicando o 10, tá? Então, eu vou escrever esse número assim, alguma coisa vezes 10 elevado a alguma coisa. Vamos ver como que eu transformo este número aqui, ó, que é 3.075.000. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar que a vírgula tá aqui, ó, no finalzinho. E vou imaginar quantas casas que eu vou ter que caminhar para ele chegar aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já sei que o expoente aqui da base 10 vai ser 6. Vamos agora pensar como que eu vou escrever esse número. 3, alguma coisa. Por que eu sei que é 3, alguma coisa? Ó, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei a vírgula aqui. Então, é 3 inteiros, vírgula, 0, 7, 5. Por que eu vou colocar 0, 7, 5? Porque essa parte aqui é diferente de 0. Essa parte que é 0, eu posso desconsiderar aqui na representação. Então, ficou 3,075 vezes 10 elevado a 6. Transformei esse número em notação científica. Agora, vamos para o exemplo de baixo. Eu tenho um numeral pequeno, 0,000349. Quero escrever esse número na forma de notação científica. Como que é mesmo? Uma mantiça, que eu não sei qual vai ser, vezes 10 elevado a um expoente. Agora, eu já sei que o expoente é negativo. Eu já posso até adiantar isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar quantas casas eu vou caminhar com essa vírgula aqui para deixar esse numeral o menor possível. A parte da mantiça, eu quero sempre deixar ela a menor possível. Eu não quero deixar ela como 349, eu quero deixar ela como 3,49. Então, a vírgula tá aqui. Eu vou caminhar para cá, para direita. 1, 2, 3, 4 casas. Então, já sei que o expoente vai ser menos 4. Vai ficar 3,49 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Então, é assim que eu faço para escrever esse número na forma de notação científica. Agora sim, a gente vai retornar de novo àquele exercício do planeta Terra e vamos pegar aqueles dados que nós já transformamos na atividade anterior em uma forma mais resumida e vamos colocar tudo como notação científica. Vocês podem observar aqui em verde que essa é a representação em notação científica. Eu quis fazer ela passo a passo para vocês verem como que eu faço esse caminhar para chegar ao expoente. Eu conto quantas casas eu vou andar à esquerda, partindo do zero aqui, que está no final 12.756.000. Eu vou caminhar quantas casas até chegar no 1? Até chegar no 1, eu caminhei 7, então seria 1,27 vezes 10 elevado a 7. Se eu parasse no 12, ficaria 12,7 vezes 10 elevado a 6. Porém, nós vimos agora há pouco que essa mantiça tem que ser um número entre 1 e 10. Se eu deixar no 12, ele não está dentro daquilo que é a forma de se expressar uma notação científica. E assim vai para todos os dados do exercício. O 510.072.000 vira 5,1 elevado a 8. Esse número gigante aqui que a gente já tinha combinado anteriormente de aproximar para 6, ficou 6 vezes 10 elevado a 24. Os 8 bilhões de habitantes ficou 8 vezes 10 elevado a 9. O 1 quintilhão virou 1 vezes 10 elevado a 18. E agora vamos para esse de baixo aqui, ó, o 1 dividido por 4, 400. Lembra que tinha dado um número decimal com bastante casas, aliás, um número
pequeno, 0,000022 e assim vai, a gente fez uma aproximação para 2,3, só que ficou com expoente negativo, porque ele representava um número com casas decimais. E a mesma coisa aqui agora no 3,6 vezes 10 elevado a 8. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tentarem fazer a representação no papel, vocês vão compreender porque ficou essas informações que estão em verde aí. Nós vamos fazer uma interação na sala virtualzinha lá do CMSP e se caso tiver dúvida a gente conversa lá sobre isso. Bom, chegamos à atividade 2.4 que eu estou colocando como atividade para vocês fazerem para essa situação de aprendizagem. Da situação de aprendizagem que eu tenho aqui no Classroom será a atividade 2.4, que está pedindo para escrever de forma diferente os números a seguir, ou seja, vamos usar notação científica, lembrando que número muito grande, notação científica com expoente positivo, número muito pequeno, notação científica com expoente negativo. Faz na apostila, tira a foto, sobe a foto no Classroom. 2.5. Compare os números abaixo utilizando sinais de menor ou de maior e em seguida explique como você decidiu a escolha dos sinais. Ou seja, nós vamos comparar qual que é menor e qual que é maior. Se vocês precisarem, vocês escrevam um número aberto, mas eu acho que com tudo que a gente já conversou, fica fácil de vocês perceberem qual é o número maior, qual é o número menor. Certo? Faz, fotografa, sobe no Classroom. Essa semana a gente vai fazer interação no centro de mídias. Eu vou estar avisando vocês os horários e vou estar chamando vocês lá para a gente esclarecer alguma dúvida, caso vocês tenham. Serão sempre aulas curtas de no máximo 20 minutos para não atrapalhar muito a dinâmica de vocês nesse período, tá bom? Um abraço, pessoal!